Vou falar de um caso prático que ocorreu aqui no escritório a respeito de uma consulta criminal. E compartilho com vocês aqui da importância. Isso eu já até escrevi, fiz um artigo a respeito disso, vou colocar aqui nos comentários o link do artigo. Mas da importância de uma consulta, de uma segunda opinião, aliás, enfim, a importância de uma consulta criminal com um advogado que milita na área criminal, com um especialista. Eu fiz aqui umas anotações para não perder o rumo dessa nossa conversa e eu vou tecer alguns comentários dessa consulta. Marcou com a gente um cliente que ele gostaria de ter uma segunda opinião do caso dele. Estava sendo conduzido por um colega, enfim, é natural, é justo. Como nós, às vezes, vamos ter a segunda opinião de um médico, de um dentista, psicólogo, enfim, de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado. É o que ele veio fazer aqui numa consulta. E através dessa consulta, nós vimos que ele estava sendo acusado, eu fiz a anotação aqui, referente ao artigo 215-A do Código de Processo Penal. O Código Penal, aliás. E esse 215-A, ele foi denunciado pelo MP, e os fatos narrados, apresentados na denúncia, pela visão do MP 215-A, na época dos fatos, essa lei, o 215-A, não existia. Esse artigo não estava capitulado no Código Penal. Aí nós vimos isso, nós vimos o processo já estava em vias de alegações finais da defesa para que depois já fosse para a sentença do juiz. E nós vimos aqui, falamos a ele que ele deveria ter sido denunciado, na época, pela contravenção penal. É o que nós vimos aqui. E por isso estaria, se ele fosse denunciado pela contravenção penal, diante dos fatos, das datas, enfim, dos pormenores, e isso já estaria prescrito. Não teria nem o porquê ter sido denunciado, ele ter sido virado réu, acusado, ter sido, né, enfim. E também nós vimos nos autos que em nenhum momento a defesa, desde a fase do inquérito policial, mesmo sabendo que não há contraditório, mas nós podemos arguir isso também, e nem em resposta à acusação, enfim, em nenhum momento a defesa, até o momento que o cliente veio aqui nos consultar, ela falou a respeito disso. Nós comentamos com ele com isso, que acreditávamos que ele deveria e poderia arguir esse fato. Ele levou até a colega advogado, né, até o colega advogado, sugerindo a nossa posição. O colega, a princípio, ficou meio assim, diz ele, o cliente, mas mesmo assim ele acrescentou nas alegações finais. E aí, na sentença, o juiz concedeu a prescrição do caso, por entender, que é de lei, por entender que os fatos narrados não existia na época o 215-A. E aí foi prescrito. Trago isso dizendo até que a frase não é minha, mas eu adotei como é que fosse. Na prática, a teoria é outra. Diante disso, sempre é bom lembrar os colegas, uma consulta criminal é muito importante você valorar essa consulta, que decide caminhos, decide situações como essa, na prática que eu disse a vocês aí. Um fraterno abraço, beijo no coração de todos.